Eles disseram que eu não era estético o suficiente para ficar ao lado do meu próprio irmão. Minha mãe se inclinou na minha direção com o perfume tão afiado quanto suas palavras. Precisamos que as fotos de família fiquem perfeitas, ela disse. Aquela foi a noite em que percebi que a perfeição tinha um preço. E aparentemente, o preço era eu. Fiquei encarando meu reflexo no espelho, com a mancha de nascença, cor de vinho atravessando minha bochecha, queimando como uma prova de que eu não cabia na moldura deles. Então, quando o casamento chegou, escolhi não aparecer, porque às vezes a ausência fala mais alto do que qualquer sorriso forçado que você é obrigado a fingir. Meu nome é Bento Braga, e o que estou prestes a contar não é apenas sobre um casamento. É sobre o momento em que parei de tentar me editar para fora da minha própria vida. Antes de compartilhar minha história, quero saber se você está aqui comigo. Apenas diga, estou ouvindo, nos comentários, ou me conte de onde você é. Adoro saber até onde minha história pode chegar. Às vezes, até a menor conexão pode fazer uma história se sentir ouvida. Obrigado. E agora, aqui está minha história. Se isso tocar algo em você, por favor, tire um segundo para se inscrever. Não pelos números, mas porque histórias como esta merecem um espaço para serem ouvidas, não escondidas. O envelope aquarei era cor de creme e exalava confiança. Papel de alta gramatura, com relevo dourado que arranhava suavemente sob o meu polegar. Petrópolis estava banhada na luz do início do outono do lado de fora da minha janela. A neblina descia suavemente sobre a serra, enquanto o sino da catedral soava como um sinal que eu não podia ignorar. Abri a aba e deslizei a pilha de papéis para fora. O convite, o cartão de confirmação de presença, o cronograma do fim de semana, tudo impresso em um bege de bom gosto sobre bege. Meu nome, Bento Braga, estava escrito em uma caligrafia tão elegante que parecia não pertencer a mim. Examinei o cronograma uma vez, depois outra, mais devagar dessa vez. Retratos de família, dizia o texto. Noiva e noivo com a família do noivo, pais e irmão. Esperei por uma segunda linha onde eu me encaixasse, um espaço separado para os padrinhos. Uma chamada nominal. Ela nunca veio. Encontrei meu nome apenas uma vez, em uma linha que dizia convidado. Meu peito esfriou daquela maneira que os quartos ficam quando o ar-condicionado é ligado no máximo. Liguei para o Juliano. Ele atendeu no segundo toque, com a voz brilhante e cautelosa. E aí, B? Perguntei onde meu nome estava na lista de padrinhos. Ele disse que os padrinhos já estavam definidos. Eles iriam seguir uma linha minimalista, traços limpos, paleta simples. Em algum lugar do lado dele, um sussurro vazou pelo telefone. Moldado, mas não alto o suficiente para eu entender. Vamos estar todos juntos na recepção. Ele acrescentou. Uma frase construída como um curativo que nunca toca na ferida. Dirigi até a casa de pedra dos meus pais, perto de uma das praças antigas. O tipo de lugar que os turistas fotografam, porque a história parece mais bonita em tons de bege. O corredor cheirava a óleo de peroba e canela. Cada parede era um museu sobre nós, mas com ângulos curados, inclinados para favorecer o lado direito do meu rosto. Molduras onde meus ombros roçavam a borda do passepartout, como se aquilo fosse uma coincidência. Mamãe me encontrou na cozinha, usando pérolas e uma blusa de seda da cor exata do convite. Ela se inclinou, com a voz num sussurro vestido de gentileza. Precisamos que as fotos da família pareçam perfeitas, querido. Você entende, não entende? Papai dobrou o jornal apenas o suficiente para me ver por cima dele. Não dificulte as coisas para o seu irmão. É o momento dele. Encarei meu reflexo na porta de vidro do armário. Minha mancha de nascença, cor de vinho, se acumulava
ao longo da minha bochecha esquerda, como um mapa que a sala continuava fingindo não ler. A memória surgiu sem ser convidada. Ordens em dias de foto na escola. Vire um pouco, assim mesmo, queixo mais para a direita, perfeito, segure. A caligrafia no convite borrou, e depois ficou nítida, novamente. O cronograma no verso poderia muito bem ter sido uma lista de convidados para um mundo no qual eu só poderia entrar se concordasse em ficar logo fora do enquadramento. Coloquei os cartões de volta no envelope, o papel resistindo, como se soubesse que eu não cabia ali. Se a minha presença precisa ser editada para valer a pena, disse eu para ninguém e para tudo, então a minha ausência vai ter que falar por mim. Dirigi para fora, passando sob as árvores antigas, com seus galhos emaranhados com barba de velho, parecendo frases deixadas inacabadas. No carro, testei as palavras em voz alta. Pequenas no começo e depois firmes. Eu não vou. O volante vibrava sob as minhas palmas. O rádio estava baixo, a cidade passando como um cartão postal em movimento. Na minha cabeça, porém, as arestas das coisas eram afiadas. A paleta do casamento, bege, areia, champanhe, parecia menos uma escolha de cores e mais uma regra. A galeria da família, sempre voltada para a direita, parecia menos tradição e mais adestramento. O cronograma, com suas categorias organizadas de quem pertencia a qual quadro, parecia um veredito. Coloquei o cartão de resposta no balcão quando cheguei em casa. Marquei a pequena caixa ao lado de Lamenta Declinar e escrevi minhas iniciais como uma assinatura no fundo de um limite. No caminho para a caixa de correio, peguei meu reflexo na janela de novo. O lado esquerdo queimava na luz. Não com raiva, apenas presente. Segurei o envelope sobre a boca azul da caixa de correio por um segundo a mais do que precisava. O coração batendo um código que finalmente escolhi ler. Quando ele escorregou dos meus dedos e caiu dentro, a aba de metal bateu e se fechou como um martelo de juiz. O som me seguiu de volta para o apartamento, para um espelho onde me forcei a sustentar meu próprio olhar até que parasses de parecer desafio e começasse a parecer posse. Voltei à casa dos meus pais numa tarde cinzenta, quando o ar tinha gosto de chuva e lustramóveis. A porta da frente suspirou do mesmo jeito que sempre fazia. Fui para o escritório. Os armários embutidos guardavam 30 anos de nós em álbuns com lombadas de couro e datas douradas organizadas. Tirei um por um, abrindo-os sobre a escrivaninha como evidências. 5 anos de idade. Estou na borda de uma foto de aniversário. Meu corpo, angulado, o lado esquerdo do meu rosto, logo fora de vista, glacê na minha bochecha direita como uma isca. 10 anos. Uma foto inserida em uma colagem de Natal. Estou virado em 3/4. A legenda embaixo, na letra cursiva da mamãe. Tão bonito. 16 anos. Baile da escola. Eu na ponta de novo. O sorriso iluminado pela direita. Formatura do ensino médio. Uma fileira perfeita de dentes e capelos. Meu diploma usado como um escudo. Senti aquele formigamento na nuca que você tem quando uma corrente de ar frio encontra a pele que você não sabia que estava exposta. Derrubei um porta-retrato do aparador para limpar uma poeira que não estava lá. E uma foto mais fina deslizou de trás dele. Um original e não cortado de um retrato de família que eu tinha visto 100 vezes na parede. Nesta foto, minha bochecha esquerda encarava a câmera. A mancha de nascença, tão nítida quanto um selo. A versão pendurada no corredor tinha sido cortada em 1/3. A linha da faca invisível, a menos que você soubesse onde procurar. Minha garganta se fechou. Coloquei as duas imagens, uma ao lado da outra. A cortada e a inteira. E a sala inclinou. Abri a gaveta
onde mamãe guardava os papéis de carta de fim de ano e encontrei cartões de Natal antigos presos com clips. Alguns tinham as margens esquerdas fatiadas de forma limpa. A borda decorativa, uma baixa de guerra. O novo formato, limpo e prático. Grande demais para os envelopes. Uma nota adesiva dizia na letra organizada dela: cortar para ajustar. Os cortes tinham errado os flocos de neve e as folhas de azevinho, mas acertaram meu rosto todas as vezes. A campainha tocou e a tia Lorena entrou com vento e uma sacola de compras de papel. Ela me abraçou e pressionou a bochecha no meu lado esquerdo e tudo, como uma bênção. Imaginei que você estaria aqui, disse ela, colocando a sacola na mesa. Dentro havia uma caixa de sapatos que costumava guardar sapatos de igreja. Ela levantou a tampa e tirou uma pilha de fotos no tipo de envelopes que as farmácias costumavam usar, antigamente, para revelar filmes. Essas são as que eu guardei antes que sua mãe mandasse as edições para a parede, disse ela. Embaixo das fotos havia uma tira fina de papel térmico, com as bordas amareladas. Um recibo de retoque e correção de manchas de um estúdio no centro, carimbado com uma data do meu 5º ano escolar. A linha de assinatura dizia: Carlos Braga. Eu guardei, disse Lorena calmamente, porque tinha medo de que as pessoas chamassem isso de memória falha. A vontade de sentar me atingiu com força. Afundei na poltrona, de couro do papai, o cheiro dela, tão familiar quanto os domingos. Eu não estava com raiva, mas sim esvaziado. Como se a raiva já tivesse queimado, até virar fumaça, há muito tempo. E isso fosse o que flutuava depois. Coloquei o recibo em cima dos cartões de Natal, em cima das 2 versões do retrato, e senti algo se assentar. Luto com uma espinha dorsal. Abri a gaveta do meio da escrivaninha, procurando por mais envelopes, e minha mão roçou uma pilha de papel fresco dobrada. Uma vez. Era a impressão de uma troca de e-mails. Assunto: rascunho dos padrinhos. A página de cima era uma lista com nomes em uma fonte limpa e sem serifa. Padrinho principal: Bento Braga. Embaixo de padrinhos, 3 amigos de faculdade do Juliano. Uma caneta vermelha tinha rasgado meu nome em um único traço. Ao lado, em tinta azul, alguém tinha escrito: continuidade visual. Pergunte a Vitória. A sala ficou tão quieta que eu podia ouvir o relógio de pêndulo no corredor começando seu tic-tac, lento e paciente. Li a linha de novo, até as palavras perderem a forma e depois a encontrarem. Pergunte a Vitória. O nome da minha mãe pesou como um chumbo no fundo de uma linha de pesca. Pensei no sussurro que ouvi ao fundo quando Juliano e eu conversamos. Pensei no convite bege sobre bege, em cada moldura desta casa, instruindo meu rosto sobre como se comportar. Lorena colocou a mão no meu ombro. Querido, disse ela, se você vai carregar isso, carregue com a verdade. Deslizei o rascunho de volta para a gaveta, porque queria colocá-lo em algum lugar que eu pudesse encontrar novamente. Empilhei as evidências para mim mesmo na ordem em que aconteceram comigo. Primeiro, a pose. Depois, o corte. Depois, o retoque. Depois, a lista. Meu celular vibrou com um lembrete de calendário. Retratos de família. Sábado. Eu não me lembrava de ter configurado isso. Desliguei o alarme e encarei meu reflexo no vidro do armário. O lado esquerdo do meu rosto firme e sem piscar. A vontade de correr, de gritar, de implorar, tudo subiu e se achatou como ondas sob uma tempestade. O que ficou foi mais simples. Eu queria uma foto que não mentisse. Fechei o álbum na caixa, na gaveta. Levei o retrato, não cortado, para o corredor e o pendurei onde o editado estava. O prego aguentou o peso com um pequeno arranhão.
Um som que pareceu uma porta se abrindo em algum lugar que eu não sabia que estava fechado. A noite em que escolhi o silêncio para eles e a verdade para mim, a cidade parecia mais pesada do que o normal. As luzes da rua, fora do meu apartamento, se estendiam longas e douradas pelos tijolos. E o eco fraco de um coral de igreja flutuava de algum lugar a quarteirões de distância. A Marina estava sentada no meu sofá, com os joelhos dobrados sob ela, me vendo rolar pelas fotos no meu celular pela 10ª vez. Você não pode se esconder atrás das câmeras das outras pessoas para sempre, disse ela. Se você quer que eles vejam a verdade, mostre seu rosto a eles. Sem filtros, sem sombras, sem desculpas. A calma dela era um tipo de desafio. Fiquei perto da janela, aberta para o ar fresco, e olhei para o reflexo da minha própria bochecha esquerda no vidro. A mancha cor de vinho brilhava fracamente na luz da rua. Meu batimento cardíaco acompanhava o ritmo da harmonia distante do coral. Marina ajustou uma lâmpada, inclinou a cabeça e disse: "Bem aqui, essa luz é honesta." Respirei fundo, apoiei meu celular em uma pilha de livros e apertei para gravar. Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Me disseram que eu não era estético o suficiente para ficar ao lado do meu irmão. Eles precisavam que as fotos fossem perfeitas, então decidi não estar nelas. Olhei para o talento até o desconforto passar, até que o que restou foi apenas a verdade. Então tirei uma foto, sem corretivo, sem ângulo startal, estratégico, sem filtro de suavização. Apenas eu. A legenda demorou mais para escrever do que a foto demorou para ser tirada. Cada frase soava com raiva demais ou triste demais, até que uma finalmente pousou limpa. Eu não precisava estar na foto. Só pensei que fazia parte da família. Apertei publicar, antes que pudesse pensar muito sobre isso. No começo, a tela ficou parada. Depois, alguns corações, depois dezenas, depois centenas. Quando a Marina nos serviu vinho, a seção de comentários era uma inundação. Pessoas escrevendo sobre serem cortadas de anuários, sobre cicatrizes, queimaduras e manchas de nascença que esconderam por anos. Alguns me agradeciam. Alguns apenas escreviam. Igual aqui. Quando acordei na manhã seguinte, meu telefone era uma sirene. Um repórter local queria conversar. Um jornal regional usou a foto em uma coluna sobre imagem corporal. Então, sites nacionais pegaram a história. Alguém tinha transformado minha legenda em um gráfico de citação. Só pensei que fazia parte da família. E estava em todo lugar. Marina mandou mensagem. Você começou algo. Mamãe ligou ao meio-dia, com a voz tremendo de fúria contida. Você tem alguma ideia do que fez? As pessoas estão me ligando. Os colegas do seu pai estão vendo isso. Você nos fez de espetáculo. Ela baixou a voz para um sussurro, mesmo pelo telefone. Você envergonhou esta família. Então ela desligou antes que eu pudesse responder. A mensagem do papai veio meia hora depois. A casa de campo ainda está no meu nome. Não se esqueça de quem pagou pela sua vida quando decidir destruir a nossa. Juliano escreveu de forma mais suave, mas não menos afiada. Por favor, pare. Isso está fora de controle. É o meu casamento, não a sua cruzada. Coloquei o telefone na mesa. O apartamento zumbia ao meu redor, o barulho do trânsito lá embaixo e o suspiro mecânico suave da geladeira. Por alguns segundos, pensei que talvez eu realmente tivesse transformado tudo em algo sobre mim. Então o e-mail chegou. Veio do endereço do fotógrafo do casamento, copiado em uma conversa que eu não deveria ver. Alguém tinha encaminhado por engano. A troca de mensagens se estendia por semanas entre o fotógrafo, minha mãe e uma mulher chamada E. Whittaker, a cerimonialista. Abri com o pulso firme. Uma mensagem dizia:
Podemos minimizar a área de pigmentação, misturando ou ajustando a composição, ou melhor ainda, remover da formação para preservar tons suaves e uniformes. Abaixo dela, uma nota final na resposta do fotógrafo. A vitória vai decidir. Encarei até as letras borrarem, o nome da minha mãe escrito como um veredito. Pensei no sussurro dela na cozinha. Precisamos que as fotos fiquem perfeitas. E senti cada sílaba se alinhar com este e-mail como uma confissão. Lá fora, a rua zumbia com o som das pessoas indo para casa depois do jantar, sem saber que em algum lugar acima delas, um homem estava lendo a prova de que sua própria mãe o tinha apagado por simetria. Eu poderia ter postado. Poderia ter incendiado o ar com prints da tela. Em vez disso, imprimi o e-mail, dobrei uma vez e coloquei ao lado da foto que a Marina tirou de mim. 2 tipos de verdade, ambas inegáveis. Ao anoitecer, minha postagem tinha alcançado 1 milhão de visualizações. Minha caixa de entrada encheu com convites de programas de auditório, podcasts, grupos de defesa. Uma mensagem era de uma organização chamada Visível Não Falho. Adoraríamos que você compartilhasse sua história como parte da nossa campanha, escreveram. Fechei meu laptop e apaguei as luzes. Através da janela, a cidade cintilava fracamente. O mundo agora sabia meu nome, meu rosto e a coisa que tentei esconder a vida toda. E pela primeira vez, aquilo pareceu menos com exposição e mais com pertencimento. Ainda assim, uma pergunta continuava circulando na minha mente enquanto eu estava deitado na cama. Eu estava falando por todos que já tinham sido cortados, ou estava apenas me cortando ainda mais da única família que me restava? Na semana seguinte, a história deixou de ser minha. Pertencia às manchetes, a estranhos que a recontavam, como uma parábola. O homem que pulou o casamento do irmão porque não era estético o suficiente. A frase me seguia por toda parte. Quando a emissora local ligou para me convidar para o programa matinal, hesitei por um dia inteiro antes de dizer sim. Se as pessoas continuariam contando a história, eu queria contá-la direito. O estúdio era mais frio do que eu esperava. A apresentadora, uma mulher com cabelo impecável e olhos gentis, apertou minha mão antes das câmeras rolarem. Fale do coração, ela sussurrou. Quando a luz vermelha piscou, eu disse o que tinha praticado no espelho. Isso não é sobre vingança. É sobre como o amor se torna condicional facilmente quando a imagem entra em jogo. A entrevista durou 6 minutos, mas uma frase pegou fogo. Minha mancha de nascença não me define. Como as pessoas reagem a ela, define quem elas são. A tarde estava em todo lugar de novo. No caminho para casa, meu telefone não parava de vibrar. A voz da mamãe encheu a caixa postal antes que eu pudesse checar as mensagens. Os doadores do seu pai estão furiosos. Os Whittaker retiraram o financiamento do conselho do hospital. Você entende o que fez? Então papai, seco e cortante. A casa de campo ainda pertence a mim. Lembre-se disso antes de nos humilhar em rede nacional novamente. Não respondi. Mas quando entrei no meu apartamento, outro e-mail esperava. Sem nome de remetente, apenas um assunto. Só para seus olhos. Dentro, havia um anexo, um contrato digitalizado do fotógrafo do casamento. A cláusula número 9 dizia: o cliente reserva-se o direito de excluir sujeitos com condições visíveis que afetem a continuidade estética. No final, as assinaturas. Jake, o fotógrafo, e ao lado, um Vitória, cheio de voltas. A sessão da noiva estava em branco. Minha mãe tinha sido a única a o autorizar. Sentei na minha mesa e li 3 vezes. As palavras não doeram. Elas esclareceram. Lá estava a prova, impressa de que eu não tinha imaginado, a linha para fora da qual fui empurrado. Liguei para o Juliano. Ele atendeu no segundo toque. Você sabia disso? Perguntei. O silêncio se esticou.
Eu não sabia, disse ele, finalmente. Juro que não sabia. Mamãe cuidou da logística. Eu pensei. Ele parou, a respiração presa. Pensei que fosse sobre espaço na formação. Eu não sabia que ela. Você não quis saber, disse eu, mais suave do que pretendia. Ele não discutiu. Ela nunca vai ver as coisas como nós vemos. Talvez não, eu disse. Mas agora você tem que escolher se você vai ver. Naquela noite, uma mensagem piscou nas minhas solicitações do Instagram. Sinto muito pelo meu silêncio. Eu não concordei com o que eles fizeram. Deveria ter dito algo antes. Era da Amanda. Por um tempo, apenas encarei a mensagem, incerto sobre como o perdão se parecia. Ela estava presa na mesma teia. Aparências, expectativas, o medo de ser a falha. Lá fora, as luzes da rua zumbiam. Abri meu laptop e comecei a digitar. Primeiro como um rascunho, depois como algo mais deliberado. O mito da família perfeita. Escrevi no topo de um documento em branco. As palavras pareciam certas. Descrevi como é crescer, acreditando que a câmera é um espelho e descobrindo que, na verdade, é um porteiro. Escrevi sobre como cada foto de família ensina quem você tem permissão de ser. Ao amanhecer, a primeira postagem estava pronta, mas não publicada. Salvei, sabendo que precisaria respirar antes de compartilhar com o mundo novamente. O brilho da minha tela lançava metade do meu rosto na luz, metade na sombra, e pela primeira vez, não ajustei. Quando o hater do telefone tocou de novo naquela manhã, deixei tocar. Mamãe poderia ligar, papai poderia ameaçar, os jornais poderiam girar a história como quisessem. Em algum lugar lá fora, outras pessoas já estavam preenchendo suas próprias molduras com a verdade. E talvez isso fosse o suficiente por enquanto. A cidade estava acordando, um sol pálido, filtrando através das árvores. Pisei na varanda, o ar frio mordendo a mesma bochecha que tinha começado tudo isso. Eu não estava me escondendo. Não mais. A questão agora não era quem tinha me cortado. Era o que eu ia construir no espaço que eles deixaram para trás. A manhã do casamento chegou silenciosamente. Luz cinza vazando pelas minhas persianas, como um pensamento tardio. Meu telefone pulsava, com mensagens, antes mesmo de eu me sentar. Textos de primos, velhos amigos da família, pessoas que nunca ligavam, a menos que quisessem algo. Você está a caminho? Está tudo bem? Trânsito ruim? A conversa rolava sem fim. Cada nota, um disfarce educado para a curiosidade. Deixei todos sem ler. Lá fora, o céu estava baixo e macio. O tipo que prometia chuva sem nunca entregar. Caminhei até a beira do rio e deixei a umidade grudar na minha pele. O ar cheirava a madeira molhada e sal. A água se movia devagar, sua superfície quebrada pelas formas de barcos, deslizando em direção à Angra dos Reis, onde, em algum lugar além do horizonte, minha família estava posando para fotografias que nunca me incluiriam. As gaivotas circulavam no alto, barulhentas e vivas. Lembrei-me de ser criança implorando para ir à praia e ouvindo a recusa cuidadosa da minha mãe. O sol vai deixar a mancha mais escura, querido. Você não quer isso nas fotos, quer? Eu tinha dito não na época. Eu não disse nada agora. Ao meio-dia, as primeiras fotos do casamento começaram a aparecer online. Iluminação perfeita, ternos bege, vestidos cor de areia. Cada quadro tão curado que quase zumbia. Os comentários abaixo delas se acumulavam rápido. Onde está o irmão? Ele não tinha um mais velho? Alguém me marcou e eu silenciei a notificação antes que pudesse terminar de vibrar. A Marina Foô apareceu por volta das 3 da tarde, pingando da garoa que finalmente tinha começado. Ela trouxe uma garrafa de vinho e uma caixa de som.
Você tem permissão para ficar bem, disse ela, colocando ambos na minha mesa de centro. Você não precisa ganhar ou perder. Você pode apenas não estar lá. Eu servi uma taça para cada um de nós. Eles provavelmente acham que estou me escondendo, eu disse. Ela sorriu fracamente. Você não está se escondendo. Você está se recusando a se encolher. No início da noite, minha foto, a que ela tinha tirado semanas antes, estava em toda parte, novamente. O grupo Visível, Não Falho, a repostou com novas hashtags. Rosto sem edição. Mostre-se a cor. Pessoas de todo o país adicionaram suas próprias fotos. Rolei por centenas de rostos, cada um diferente e sem remorso, e senti um calor subir que não tinha nada lá a ver com o vinho. Então, o vídeo da cerimônia chegou às redes sociais. Uma tomada ampla de drone dos padrinhos alinhados em simetria. Cores pálidas, se misturando umas às outras como uma pintura. Alguém nos comentários escreveu: parece perfeito, mas também meio vazio. A discussão explodiu. Repórteres marcando a fundação, a campanha, até meu nome. Um jornalista de uma grande revista enviou e-mail pedindo exclusividade sobre o homem que não era estético o suficiente para o casamento do irmão. Eu recusei. 2 horas depois, a manchete saiu mesmo assim, citando conhecidos próximos da família. Amanda mandou mensagem naquela noite. Eles perguntaram por que você não veio. Eu disse a eles que você tinha seus motivos. Acho que finalmente escolhi o lado certo, mesmo que seja tarde. As palavras dela brilhavam fracamente na tela, suaves e inacabadas. Não respondi, apenas encarei até que borrassem no fundo. A chuva começou a tamborilar nas janelas, constante e calma. Marina acendeu uma vela que cheirava a canela e cravo. A sala parecia pequena, mas cheia. Ela perguntou: se você pudesse tirar uma foto que mostrasse realmente quem você é, como ela seria? Pensei por um longo tempo antes de responder. Seria uma foto que eu mesmo tirasse. Ninguém mais tocando no enquadramento. Ela assentiu, como se aquela fosse a única resposta que valesse a pena dar. O disco de jazz estalava entre nós, um trompete baixo e cansado. Lá fora, um trovão rolou uma vez, longe. Imaginei a recepção ainda acontecendo em Angra. Sorrisos, flashes ensaiados, cegando um fotógrafo fazendo contagem regressiva. Em algum lugar, naquela perfeição orquestrada, minha ausência tinha deixado uma forma que ninguém sabia como cortar. Na manhã seguinte, as hashtags estavam nos trending topics. Rosto, sem medição, tinha subido para o top 10. Apresentadores de telejornal estavam discutindo isso usando meu nome como pontuação. Pela primeira vez, não me senti como um erro na história de outra pessoa. Senti como um começo. Ainda assim, uma pergunta continuava circulando, no silêncio. Se o mundo tinha transformado minha ferida em um símbolo, eu poderia algum dia possuí-la novamente? Ou eu estava destinado a me tornar uma história que as pessoas usavam para se sentirem melhor sobre seus próprios reflexos? 6 meses depois, o ar na região dos lagos tinha gosto de sal e inverno. A casa da tia Lorena ficava a poucos quarteirões da praia, descascando apenas o suficiente para parecer honesta. Ela tinha ligado naquela manhã com a voz firme e inflexível. Todos vêm. Chega de se esconder atrás de telefones e silêncio. Nós conversamos ou ficamos aqui até conseguirmos. Quando cheguei, a sala de estar já parecia um banco de jurados. Papai estava sentado rígido em uma poltrona de couro, braços cruzados. Mamãe estava perto da janela, seu reflexo sobreposto no vidro, como se não conseguisse decidir a que lado pertencia. Juliano e Amanda estavam sentados juntos no sofá, mãos entrelaçadas, mas sem se tocar. Lorena colocou uma bandeja de chá na mesa e disse calmamente: ninguém sai até que a verdade apareça.
Abri o álbum que eu tinha trazido, as páginas pesadas com os anos. Estas são as fotos que vocês chamaram de amor, eu disse, colocando-as uma a uma na mesa. As versões que penduraram em nossas paredes, cortadas e retocadas, e as originais que encontrei atrás das molduras, meu rosto intacto. Cada corte, cada ajuste, cada um foi uma escolha. Mamãe se virou da janela, com a voz quebradiça. Eu só queria que elas ficassem bonitas. Pra quem? Perguntei. Papai se inclinou para frente, seu tom medido e afiado. Famílias têm padrões. As pessoas julgam o que vem. Nós protegemos você disso. Lorena enfiou a mão na bolsa e tirou um envelope amarelado. Protegeram ele, disse ela, deslizando um recibo pela mesa. Isso é de quando ele tinha 10 anos. Serviço de retoque. Carlos, essa é a sua assinatura. O maxilar do papai se apertou. Ele não negou. Amanda alcançou a mão de Juliano, dessa vez, se firmando. Eu não posso mais ficar quieta, disse ela suavemente. Eu ouvi sua mãe dizer ao fotógrafo para arranjar a fila de modo que a mancha não aparecesse. A sala parou. O vento do oceano pressionava as janelas, o único som que restava. Os olhos da mamãe se encheram de lágrimas, mas a voz dela continuou pequena. Eu estava tentando protegê-lo. As pessoas podem ser cruéis. Olhei direto para ela. Então você me ensinou a ser cruel primeiro, só para ganhar delas. Os ombros dela tremeram. Papai se levantou abruptamente, murmurou algo sobre dignidade e saiu. A porta bateu com força suficiente para chacoalhar os quadros na parede. Juliano se levantou, sua voz trêmula, mas clara. Ele tem todo o direito de ser visto. Você não decide quem pertence à foto desta família. O olhar de Lorena mudou dele para a mamãe. É hora desta família parar de editar as pessoas para manter as aparências, disse ela. Mamãe sentou-se lentamente, cobrindo a boca com a mão, como se o silêncio pudesse derramar. Eu não sabia como te amar, sem tentar consertar o que me assustava, ela sussurrou. Respirei fundo, aquele tipo de respiração que arranha na saída. Se amar significa editar as partes que me tornam real, prefiro ficar com a verdade. Ninguém falou depois disso. Lá fora, o vento aumentou, trazendo a sua maresia através da janela entreaberta. Levantei e abri a porta. O frio entrou correndo, gelado e afiado, mas limpo. Lorena não me impediu. Na varanda, o céu se estendia cinza, dando lugar a uma linha de luz perto do horizonte. A maré entrava lenta e certa, apagando pegadas uma por uma. Atrás de mim, vozes murmuravam, suaves, quebradas, tentando. Talvez eles continuassem conversando. Talvez não. Mas o ar parecia diferente agora, mais leve de alguma forma. Por anos, pensei que ser visto significava ser perfeito, que o preço do amor era a invisibilidade. Parado ali, com sal nos lábios e vento no cabelo, entendi algo mais simples. A verdade tem seu próprio tipo de beleza. Você não precisa da permissão de ninguém para ficar no enquadramento. As ondas sibilavam contra a areia como uma frase final. Caminhei até a beira da água, meu reflexo ondulando na areia molhada, metade luz, metade sombra. Inteiro. 1 ano após a tempestade na região dos lagos, eu estava morando em São Paulo, em um apartamento de tijolinhos acima de uma cafeteria que cheirava a grãos torrados e chuva. O ar naquela cidade parecia diferente. Sem sussurros, sem linhagem, me pressionando. Era o tipo de lugar onde você podia recomeçar sem precisar da permissão de ninguém. O blog que eu tinha começado, o mito da família perfeita, tinha crescido além do meu laptop. O que começou como algumas postagens, escritas nas horas silenciosas, se transformou em milhares de cartas de estranhos. Eles enviavam histórias de retratos escolares, cortados para esconder cicatrizes, de fotógrafos de casamento que sugeriram retocar manchas,
de pais que disseram aos filhos para não sorrirem muito porque as imperfeições apareciam. Cada mensagem era um espelho, e lendo-as, senti o peso de algo maior que a raiva. Eu fazia parte de um coral, agora que eu nem sabia que existia. Quando o Daniel, um fotógrafo que conheci através da campanha, sugeriu transformar as histórias em uma exposição, hesitei. E se as pessoas virem isso como pena? Perguntei. Ele sorriu. Então vamos ensiná-las a ver como poder. 6 meses depois, a galeria na Vila Madalena estava cheia de rostos. 50 retratos de pessoas que decidiram parar de se esconder. Alguns tinham sardas que se conectavam como constelações. Outros tinham queimaduras, vitiligo, cicatrizes que capturavam a luz como fios de pé. Chamamos de rostos sem edição. Na noite de abertura, a multidão transbordava para a calçada. Câmeras disparavam. Repórteres murmuravam. Quando chegou a hora de falar, minhas mãos não tremeram. Nos disseram que fotos de família têm que parecer perfeitas, disse eu no microfone, as mesmas palavras que uma vez me exilaram. Mas nada é mais perfeito do que a verdade. Por um momento, o silêncio pairou espesso. Então veio o aplauso. Não educado, mas real, como um trovão que significava chuva. Depois, caminhei pela exposição, acenando para estranhos que sorriam como se nos conhecêssemos de outra vida. Perto do final do corredor, 2 rostos familiares me pararam. Juliano e Amanda estavam lado a lado, dedos entrelaçados. Ele parecia mais velho, mais suave de alguma forma. Não falamos no começo, então Juliano deu um passo à frente. Eu quero uma foto, disse ele calmamente. Dessa vez, ninguém edita. Ficamos contra a parede branca e lisa. Daniel levantou a câmera. O flash disparou, brilhante e limpo. Pela primeira vez em anos, nós 2 estávamos centralizados, sem poses, iguais. Não era sobre perdão. Era sobre finalmente ser visto. Uma semana depois, uma carta chegou na minha caixa de correio, endereçada à mão na letra inconfundível do meu pai. A nota dentro era breve. Eu nunca entendi por que você lutou tanto. Agora vejo que você não estava contra a família. Estava lutando pela dignidade dela. Pai. Li 2 vezes, a tinta borrando onde meu polegar roçou uma palavra. A raiva que um dia viveu no meu peito como um inquilino simplesmente se mudou. Naquela noite, meu telefone vibrou novamente. O nome da mamãe acendeu. Por um momento, quase não atendi. A voz dela, quando veio, estava trêmula. Tenho lido sobre diferenças visíveis. Eu não sabia o quanto eu não sabia. Houve uma pausa, frágil como vidro. Não posso desfazer o que fiz, mas quero tentar. Comece, eu disse, tirando uma foto de família. Dessa vez, não mude nada. A galeria estava quieta na última noite da exposição. Caminhei por ela sozinho. Luzes diminuídas, o cheiro de poeira e verniz pairando. No centro, pendurado, estava meu próprio retrato. Sem retoque, sem filtro. A mancha de nascença cor de vinho queimava carmesim sob os holofotes, como um continente em um mapa. Fiquei lá por um longo tempo, percebendo que tinha recuperado mais do que uma câmera. Eu tinha reivindicado a história que uma vez me definiu sem meu consentimento. Quando tranquei a porta atrás de mim, a palavra perfeito tinha parado de parecer um julgamento. Parecia um horizonte. Algo em direção ao qual você se move, não algo que você tem que ser. 2 anos depois do convite que mudou tudo, eu estava na frente de um pequeno salão comunitário, encarando 20 estranhos que tinham vindo para o primeiro workshop, Face Forward. As cadeiras eram incompatíveis, os olhos deles brilhantes e nervosos. Atrás de mim, em uma tela, estava meu próprio retrato, o mesmo da galeria. O momento em que parei de me esconder, disse a eles, foi o momento em que comecei a viver. Uma onda de emoção
Atravessou a sala. Alguém enxugou os olhos. Quando os aplausos vieram, não foi alto, mas pareceu ar enchendo um pulmão que esteve vazio por tempo demais. Olhei para fora e pensei: é assim que o pertencimento soa. Depois, enquanto eu empacotava cabos e cadernos, meu telefone vibrou. Era uma mensagem de Sofia, uma velha moça amiga da faculdade. Vou me casar no mês que vem. Quero você como meu padrinho. Abaixo disso, ela tinha escrito: seja exatamente de quem você é. A luz fará o resto. Na cerimônia, o fotógrafo levantou a câmera e disse, quase rindo: não precisa ajustar nada. A luz está perfeita, do jeito que está. O obturador clicou. Quando a foto foi revelada, meu reflexo capturou a luz do sol de uma maneira que fez a mancha brilhar como algo deliberado. Eu não vacilei. Quando voltei para casa, em Petrópolis, uma semana depois, uma mensagem da mamãe esperava. Vamos tirar novas fotos de família para o Natal. Você vem? Encarei a mensagem por um longo tempo. Então digitei. Sim. A casa parecia menor do que eu lembrava. Mais suave também. A luz da tarde se derramava pelas janelas, poeira dançando no ar. Na parede acima da lareira, pendurada, uma nova moldura. O antigo retrato de família restaurado ao seu tamanho real. Meu rosto cortado, finalmente, inteiro de novo. Mamãe estava por perto, segurando uma câmera, as mãos instáveis, mas certas dessa vez. 100 edições, disse ela, com a voz fina, mas firme. Você escolhe onde ficar. Dei um passo para o centro, ao lado de Juliano. A luz entrava pelas cortinas, colocando uma faixa de calor na minha bochecha. O clique do obturador foi suave, mas ecoou como um fim e um começo, tudo de uma vez. Naquela noite, ela me enviou a foto impressa. Parecíamos comuns. A gravata do papai torta, o cabelo da mamãe levemente fora do lugar. Minha mancha de nascença brilhante como sempre. Comum, mas real. Mais tarde, naquela noite, ela postou online com a legenda: a família Braga, sem edição e orgulhosa. As mesmas palavras que uma vez me envergonharam agora estavam de pé como uma bandeira da verdade. Sentei perto da janela, um copo de água capturando o último do pôr do sol. Lá fora, o mundo continuava girando, sem saber que uma redenção silenciosa tinha acontecido em uma velha casa na serra. Meu reflexo no vidro era claro, a marca, na minha pele profunda e vermelha, como se finalmente tivesse se assentado onde pertencia. Pensei em todos os rostos que fotografei desde então, pessoas que pararam de pedir desculpas por como pareciam. Pensei na minha mãe aprendendo a ver de novo, não com os olhos, mas com o coração. Pensei no próximo workshop, na próxima história esperando para ser contada. Em algum lugar, entre o zumbido da noite e a lenta virada da luz, percebi que a verdade, que passei anos perseguindo, era simples. Eu não precisava mudar meu rosto para ganhar amor. Eu só precisava parar de escondê-lo. A casa atrás de mim estava quieta. A foto na parede brilhava fracamente na luz do abajur. Nossa família imperfeita, inteira finalmente. A câmera, pela primeira vez, tinha contado a verdade, e isso era o suficiente. Às vezes, a cura não vem de consertar o que está quebrado, mas de aprender a ficar na luz exatamente como somos. Se essa história tocou você, tire um momento para compartilhar seus pensamentos abaixo. Me conte de onde você está ouvindo, ou simplesmente diga oi. Adoro saber o quão longe uma história de verdade pode viajar. E se você acredita que a beleza real é sem edição, não esqueça de se inscrever. Sua voz ajuda a manter histórias como esta vivas.